Vem comigo, condutores e condutoras, para mais uma aula de legislação. Aula 11, página 44. Aula 11 de legislação, página 44. Continuando a falar sobre as normas de circulação e conduta, só que agora nós vamos falar sobre ultrapassagens, beleza? Primeira coisa, o que é uma ultrapassagem? Está escrito aí no livro. Ultrapassagem é um movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Percebam? Ultrapassagem é quando você sai da faixa da direita, vai para a esquerda e volta para a faixa da direita. Você ultrapassou um veículo mais lento. Então, ultrapassagem, necessariamente, você tem que sair da faixa da direita, ir para a esquerda e voltar para a direita, diz o artigo 29. Dentro do artigo 29, existem algumas regras em relação à ultrapassagem. O primeiro inciso da página 44, o inciso 9, ele é bem interessante, bem importante, porque diz o seguinte, anotem aí, cadê a caneta? Cadê a caneta? Anotem aí, anotem aí. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. Galera, ultrapassar é pela esquerda, todo mundo sabe disso. Agora, talvez você não saiba o que o Código de Trânsito diz em seguida. Olha o que diz: obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto, olha a exceção aí, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Ou seja, o que esse inciso está falando? Que a ultrapassagem ela deverá ser feita pela esquerda, sim. Só que se tiver um veículo na minha frente sinalizando que vai entrar à esquerda, eu posso ultrapassá-lo pela direita, beleza? Então é a única exceção para uma ultrapassagem pela direita. Então isso é bem importante até para o dia a dia, não apenas para uma prova, mas para o dia a dia. O inciso de número 10. Lembrando que nós estamos falando sobre uma ultrapassagem, né? Quais são as regras? Então, o inciso de número 10, marquem aí, diz o seguinte: todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que, olha a letra A, nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que você, para poder ultrapassar algum veículo, tem que olhar o retrovisor antes. Olhando o retrovisor, você vai identificar se algum carro já começou uma ultrapassagem. Se já começou, você não vai ultrapassar, você vai aguardar porque ele já está em velocidade. Então, olhar os retrovisores em uma mudança de direção é muito importante. Olha o inciso de número 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, letra A, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo. O que ele está falando aqui? Seta, muito importante. E uma palavrinha, antecedência, é a palavra. Ou seja, para você ligar a seta, você não pode ligar a seta em cima da situação, em cima da ultrapassagem, em cima da mudança de direção. A seta tem que ser com antecedência. Então você liga a seta e você vai sinalizar a sua intenção. Se pode ou não pode ultrapassar é olhando o retrovisor, e o retrovisor é quem vai determinar se você pode ou não ultrapassar. Só que a seta ela tem que estar ligada. E a seta também não te dá o direito de mudar de direção para a direita ou para a esquerda. A seta só informa a tua intenção. Olhem o retrovisor e vocês saberão se podem ou não mudar de faixa. Olha o inciso de número 12. O inciso de número 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Lógico. Os veículos que se deslocam sobre o trilho, por exemplo, o trem. O trem ele não vai parar para você passar. Ou seja, eles possuem a preferência. Então, quando você estiver em uma cidade, em algum lugar que passe um trem no meio da cidade, você entende que a preferência será do veículo que se desloca sobre o trilho.
Agora, bem importante, galera, bem importante, anotem aí, bem importante, o segundo parágrafo, está até em negrito, marquem isso aí porque é muito importante. Olha o que está escrito: respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade e integridade física dos pedestres. Esse parágrafo aqui, o segundo parágrafo, ele é muito importante para a prova. Na verdade, ele é importantíssimo para o dia a dia. As pessoas não sabem desse parágrafo, as pessoas não conhecem essa parte do Código de Trânsito, porque isso não acontece na vida real. Quando você tem um carro maior, por exemplo, um caminhão, o caminhão ele simplesmente joga para cima do carro menor, uma moto ou um carro de passeio, e o carro ou a moto precisa e tem que se virar. Quando na verdade o Código de Trânsito ele fala o contrário. O maior ele vai ser responsável pelo menor, ou seja, ele vai proteger o menor. O caminhão protege o carro protege a moto. É isso que o Código de Trânsito está falando, e isso não funciona na vida real, infelizmente. E o código diz mais: os motorizados pelos não motorizados. Então uma bicicleta é um veículo não motorizado, ou seja, quando você encontrar uma bicicleta, um veículo não motorizado, você vai proteger esse veículo. E o código termina dizendo: todos, tanto motorizado quanto não motorizado, vão proteger o pedestre. Percebam que nessa ordem decrescente, o maior ele vai sempre cuidar do menor até chegarmos no pedestre. O pedestre então é a parte mais frágil do trânsito. Nós precisamos protegê-los. Então isso é bem importante, não apenas para a prova, mas para a vida. Beleza, galera? E na página 45, o artigo 31, ele é importantíssimo para a prova. Marquem o artigo 31 na página 45, é importantíssimo para a prova. Olha o que está escrito: o condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada, ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Perceba, o ônibus parou para pegar o passageiro. Você quer ultrapassar esse ônibus? Pode, mas você tem que reduzir a velocidade e ultrapassar com atenção redobrada, porque um pedestre pode atravessar pela frente do ônibus, onde a visão não é muito favorável, uma visão limitada, e aí pode acontecer um acidente. Percebam que o Código de Trânsito ele preza pela segurança. O que o Código de Trânsito deseja é segurança, é evitar o acidente. Então você tem que diminuir a velocidade ou parar o veículo. Parar o veículo é 100% de certeza que não vai acontecer o acidente. Mesmo você ultrapassando com atenção redobrada, com velocidade reduzida, o acidente pode acontecer. Difícil, mas pode acontecer. Agora, você parando o veículo com essa parada do ônibus, não tem como ter o acidente. Então esse artigo 31 ele é bem importante para a prova, lembrando que a prova vai sempre pedir a alternativa que gera mais segurança. Artigo 32, também bem importante, marquem aí. O condutor não poderá, olha aí, ó, uma regra, não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção em pista única. Qual o trecho que a gente não pode ultrapassar? Isso é bem importante, hein? Marquem aí. Curvas, aclives. O que é um aclive? É subida. Declive é descida. Então peguem o declive, descida. O contrário vai ser aclive, subida. Sem visibilidade suficiente nas passagens de nível, um cruzamento, pontes, viadutos, travessia de pedestres. Então esses locais nós não vamos poder ultrapassar. Isso gera uma multa e é gravíssima. Artigo 203. O artigo 33 também é bem importante. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Eles estão acrescentando e definindo que você não vai poder também ultrapassar em cruzamentos, beleza? Então, são infrações gravíssimas quando você ultrapassa ou se você tentar ultrapassar nesses locais que são proibidos.
Depois, o livro ele vai falar de manobra. O que é uma manobra? Manobra, você está indo nessa direção, você precisa voltar. Então, você vai manobrar o seu veículo e você vai voltar. Você não pode voltar de ré. Você não pode andar de ré numa distância muito longa. A ré ela foi feita para manobrar. Então, a manobra, o que é a manobra? Está escrito aí no livro. É o movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via. Você está de frente para a tela e você quer retornar, você quer voltar, você está manobrando. Você precisa dar ré para poder fazer essa manobra. Então, em relação à manobra, o que é importante para a prova? Quais são as regras da manobra? Olha o artigo 35. Marquem aí. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio da luz indicadora de direção. Uma manobra precisa ser sinalizada. Eu quero voltar, então eu sinalizo e volto. Sinalizar com antecedência. Olha o artigo 36. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro, essa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Então, quando você for manobrar, o pedestre vai ter a preferência, principalmente num lote lindeiro. O que seria um lote lindeiro? Por exemplo, você vê um posto de gasolina na esquina, então você tem um posto de gasolina, ali tem um lote lindeiro. Quando o veículo ele vai entrar nesse posto para abastecer, se algum pedestre estiver caminhando naquela calçada, o pedestre terá a preferência, ele tem a preferência. Então é isso que o artigo 36 está falando. O artigo 37 diz o seguinte: nas vias providas de acostamento, isso cai na prova direto, galera, marquem aí. A conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados, e onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Isso cai na prova direto. Se tem acostamento, você sinaliza com antecedência, joga o seu carro para acostamento e só depois você vai cortar a pista, ou seja, você vai retornar. Mas você tem que parar no acostamento para depois retornar em locais, como diz o código, que não tenham retorno. Então você vai ter que utilizar o acostamento. Nós vamos ver esse exemplo já já. No artigo 39 já não tem acostamento. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Ou seja, você não tem acostamento. Se você não tem acostamento, você vai parar no meio da pista e você vai entrar à esquerda. Se tem acostamento, você para no acostamento e do acostamento você faz um retorno. Então nós temos essas duas possibilidades. Deu para entender, galera? Agora virem a página 46. Nós temos alguns exemplos bem interessantes. Vamos começar de baixo para cima. Nós falamos do acostamento e nós falamos da via urbana que não tem acostamento. Então, na mudança de direção, no fundo branco, no segundo exemplo, nós temos o carro que parou no acostamento. Olha o carro branco parado no acostamento. Ele parou no acostamento e ele vai fazer um retorno. Então ele vai entrar à esquerda ou ele vai de fato retornar. Tem a linha tracejada. Então esse é o exemplo que nós acabamos de falar. Outro exemplo que nós acabamos de falar é em relação às vias urbanas. Tem o carro verde. O primeiro exemplo aí da última fileira, o carro verde. Não tem acostamento. Ele vai parar no meio da pista e ele vai fazer a conversão à esquerda. Se tiver vindo um carro branco, como no segundo exemplo, ele espera o carro branco passar e depois ele entra à esquerda. E se houver um carro atrás desse verde, o que ele pode fazer? Ele pode cortar pela direita. Lembra do que falamos?
Existe uma exceção para uma ultrapassagem pela direita, quando o veículo sinaliza que vai entrar à esquerda. Ficou claro isso, galera? Então, essa página 46, ela está tratando dos exemplos que nós já mencionamos. Por exemplo, aí em cima, a primeira fileira. Em um cruzamento sem sinalização, o veículo da direita vai ter a preferência. Então, nós temos um carro verde-limão e um carro branco. O carro branco está à direita. À direita do carro branco não tem ninguém. Então, o carro branco ele tem a preferência. Outra situação, o carro que estiver em uma rodovia vai ter a preferência. O carro branco está na rodovia, o verde-limão tem que esperar. Outro exemplo, o carro branco ele está numa rotatória. Então, o carro branco tem a preferência, o verde precisa esperar. O trem, veículo que se desloca sobre o trilho, tem a preferência, o carro branco precisa esperar. Então esses são os exemplos que nós já vimos, bem interessante também. Vem comigo, condutores e condutoras. Essa foi a aula de número 11, falamos da página 44, 45 e 46. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho, comente, bote suas dúvidas e vem comigo, condutores e condutoras.